E agora? Tá saindo? Tá? Perfeito. Então vamos lá. Pô, fazia tempo que eu não vinha com vocês aqui, né? Tinha o quê? Umas 2 semanas? Essa é a nossa primeira aula de 2026? É? Porra, bacana. Então, primeira, o pessoal da guarda, né? Porque o pessoal da CEAP eu já tive uma aula, né? 2026? Não, não. Ela separa às vezes. É. Eu acho que foi essa semana que a gente teve aula com vocês, né? Segunda, perfeito, tá? Então, com o pessoal da guarda, apenas a nossa primeira aula aí de 2026, tá? A gente vai dar seguimento aí, senhores, ao nosso tópico de legislação especial. Já há algum tempo eu não entrava aqui com os senhores. E a gente vai tocar o nosso conteúdo daí em diante. Só lembrando que no sábado nós vamos ter aí a aula para a turma dos senhores, tá? Não sei se já foi avisado, mas acredito que sim. As aulas específicas da Guarda de Belém ficarão para o sábado, certo? Então, no sábado, nós vamos ver as legislações que nós não estudamos juntamente com o pessoal da CEAP, como, por exemplo, o ECA, como, por exemplo, o Estatuto do Idoso, como, por exemplo, também a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, certo? E aí a gente já inicia nesse sábado, tá? As nossas aulas, eu acho que são 3 sábados, se eu não me engano, não é isso? Acho que é esse, aí o próximo, ainda aí no 24, ou são 2? Acho que é isso, né? Acho que são 3 sábados, tá? A gente vai utilizar aí para terminar esse conteúdo. Então, são 3 sábados. E aí, nem sabe, né? 3 sábados são 6 aulas, tá? Então, a gente vai ter um tempo aí bastante considerável. 6 aulas dá para fazer muita coisa, certo? E vamos fazer aí um apanhado geral desses conteúdos aí para que vocês consigam ficar sem problema em relação a essas legislações, tá? Na nossa aula de hoje, nós estamos aí na nossa turma aí conjunta, juntamente com o pessoal da CEAP, tá? E o da Guarda. E hoje nós vamos conversar sobre uma legislação que está prevista em ambos os editais, que é a nossa lei de tortura, certo? Que é uma legislação aí que, para muitos dos senhores aqui, a maioria de vocês, pelo menos, os senhores já estudaram, certo? Em outros módulos. Não é uma legislação estranha, então o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje é basicamente revisar o conteúdo, certo? E principalmente revisar o conteúdo nas questões, que é o que a gente vai fazer aí logo mais, tá? Mas como todas as vezes a gente inicia a nossa aula com o nosso esquema de quadro, hoje não será diferente. E a gente vai colocar aqui, senhores, o esquema de como é que funciona a lei de tortura segundo a 9455, tá? Vão acompanhando no material aí, qualquer dúvida, perguntem. Antes da gente começar na lei de tortura em si, vamos voltar lá no texto constitucional e perguntar o que a nossa Constituição fala a respeito da tortura. Nós temos 2 dispositivos constitucionais que se referem à tortura no texto legal, que são no artigo 5º da Constituição, no inciso 3º, e no inciso 43, tá? No inciso 3º, o que está previsto lá, senhores? Está prevista uma vedação, em que ele fala pra gente assim, olha, que é vedado você submeter qualquer pessoa que seja a tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, certo? Lembrando que essa vedação da tortura, que é caracterizado como um direito fundamental, é em caráter excepcional, um direito fundamental absoluto. Ou seja, não há possibilidade de eu flexibilizar essa vedação à tortura no caso concreto. Não há possibilidade de eu submeter alguém à tortura e isso ser considerado legal, segundo o nosso texto constitucional, e também entendimento doutrinário a respeito dessa vedação se revestir de um caráter absoluto. Tá? Se a gente avançar mais 40 incisos mais em cima, nós vamos encontrar o inciso 43, que vai trazer para a gente o chamado mandado constitucional de criminalização, que é a determinação constitucional para que o legislador ordinário crie crimes, tá? Dispondo aí sobre as suas respectivas responsabilizações criminais, certo? E lá no inciso 43, a nossa legislação vai dizer assim, olha, a lei deverá considerar os crimes hediondos e os crimes equiparados a estes como inafiançáveis e insuscetíveis de graça e anistia. Isso aqui é o que está escrito na Constituição, que também é o que está escrito na nossa lei de tortura, graça e anistia. Mas isso aqui não é novidade para os senhores. Os senhores sabem que, apesar de não estar previsto no texto constitucional, é pacífico na jurisprudência, mais especificamente no informativo 257 do Supremo Tribunal Federal,
de que o indulto ele também é vedado. Tá? Esse informativo ele não está no início do teu material, ele está lá na parte final, um pouquinho antes das questões. Depois só dá uma olhada nele aí, dá uma revisada e perceba de que forma aí o STF ele aponta a vedação ao indulto a despeito de não estar previsto no texto constitucional. Certo? E aí, a partir de agora, senhores, como a nossa Constituição ela determinou que os crimes hediondos e os crimes equiparados devem ser considerados condutas criminosas inafiançáveis e suscetíveis de graça ou anistia, a partir desse momento em diante, tem uma determinação constitucional para que o legislador brasileiro estipule, crie uma lei de tortura no Brasil, que foi o que foi feito em 1997, através da 9455, certo? Mas, Paranhos, eu não estou conseguindo enxergar a tortura aqui. Tortura é classificado como um crime hediondo ou um crime equiparado? A tortura, senhores, ela é classificada como um crime equiparado a hediondo, certo? Então, a regulação da nossa lei de tortura, ela surge do nosso texto constitucional, mais especificamente do crime de tortura, que é um dos considerados equiparados a hediondos. Além deles, nós temos outros dois, que são o tráfico e o terrorismo. Perfeito, tá? E aí o nosso legislador surge em 97, cria uma legislação para tratar sobre tortura, certo? E ele já começa aí, senhores, sem muita enrolação. Já no artigo 1º, tu vai perceber aí que ele vai apresentar para a gente as nossas tipologias. O que são tipologias, senhores? São os tipos penais, tá? Os crimes que foram criados aí e que são chamados de tortura no Brasil. E aí eu vou te apresentar agora de que forma a nossa legislação ela trata sobre a tortura. Tá? O que ela aponta para a gente sobre tortura? O que eu devo olhar num determinado caso concreto para eu dizer, ei, essa pessoa aqui está torturando outra, certo? Vamos lá. A primeira modalidade de tortura que a gente vai analisar aí, senhores, é a chamada tortura constrangimento. E como é que funciona essa modalidade de tortura chamada de tortura constrangimento? Bora analisar a conduta aí, senhores. O verbo da conduta tortura constrangimento é o constranger. Certo? E para ser crime de tortura, eu devo constranger quem? Alguém. Lembrando que esse alguém aqui, ele pode ser qualquer pessoa. Eu não exijo uma qualidade, uma condição especial, nem da vítima e nem do torturador para a ocorrência dessa modalidade de tortura. Logo, o nosso crime de tortura na modalidade constranger, ele é classificado como um crime comum. Certo? A informação está no teu material aí. E aí, senhores, eu devo constranger esse alguém mediante uma violência ou grave ameaça, ocasionando na vítima um sofrimento físico ou mental, certo? Lembrando que os crimes de tortura, de maneira geral, salvo algumas exceções que eu vou te mostrar no decorrer do nosso estudo, eles, além da conduta elementar, que nós chamamos de dolo genérico, ele vai exigir também os chamados dolos específicos, ou especiais fins de agir, que são as finalidades que devem caminhar juntamente com a conduta para que eu possa dizer que aquilo é tortura no caso concreto, certo? Então, com essa informação, o que a gente entende? Que não basta que uma pessoa constranja a outra mediante uma violência ou grave ameaça, ainda que ocasione um sofrimento físico ou mental, que isso aqui por si só não vai ser considerado tortura. Porque, para além disso aqui, eu devo perguntar para o agente qual foi a finalidade da prática daquela conduta. E para aquilo ser tortura, a finalidade dele tem que ser uma dessas três que nós vamos anotar no quadro aqui agora. E que finalidades são estas? Primeira finalidade. Tortura, confissão. É para obter
uma confissão, declaração ou informação da vítima ou de uma terceira pessoa, certo? Essa modalidade também pode ser chamada de tortura à prova, ou tortura probatória, ou tortura persecutória. Enfim, nós temos aqui uma modalidade de tortura que visa ou produzir aí provas contra alguém através de uma confissão, por exemplo, ou que essa pessoa emita uma informação, até mesmo assim uma declaração de algo, certo? Que não necessariamente tem que ter a ver com algo criminoso. Não, pode ser um marido torturando a esposa para que ela, por exemplo, confesse uma relação extraconjugal que ela teve. Certo? Não precisa ser nada que diz respeito aí a crimes, certo? Apesar de o grande grupo de exemplos que nós temos aí em prova serem condutas criminosas, por exemplo, o policial está torturando um cara para que ele conte onde foi que ele escondeu o produto do roubo. Esse é o principal exemplo que nós temos, mas a gente também não pode fechar nossa cabeça e decorar os exemplos de tal forma que a gente elimine qualquer outra possibilidade, porque senão a gente pode errar a questão, tá? Então gravem, é confissão, declaração, informação da vítima ou de terceira pessoa, certo? Primeira finalidade. Segunda, senhores, vamos lá. Tortura, crime. Aí agora a minha finalidade aqui é que com a tortura eu ocasione naquela pessoa que está sendo torturada, com que ela pratique para mim uma conduta de natureza criminosa, certo? Então, o exemplo mais clássico que a gente cita, inclusive disso aqui, que vocês estudam lá no direito penal com o Long, é o exemplo do sequestrador que coloca a arma na cabeça de um gerente de banco e aí fala pro gerente do banco, olha, se tu não for lá no banco agora, subtrair todo o dinheiro e trazer para mim, eu vou matar toda a tua família aqui, certo? E aí o gerente do banco, em coação moral irresistível, né? Eu acho que vocês devem ter estudado isso no módulo passado, não sei se já estudaram nesse, tá? Mas ele enclara a coação moral irresistível, se dirige ao banco, subtrai todo o dinheiro e entrega para o torturador. O que a gente acabou de evidenciar aqui, senhores? Que houve um constrangimento por parte daquele sequestrador, mediante uma grave ameaça, ocasionando um sofrimento mental, naquele gerente do banco. E tudo isso para quê? Para que o gerente praticasse para o sequestrador um crime, no caso aqui, o furto. Certo? Aí nós vamos estar diante de uma modalidade de tortura chamada de tortura crime ou tortura criminosa. Pode aparecer esses dois nomes aí na tua prova. Certo, senhores? E por último, tortura preconceito. E agora, senhores, qual é a finalidade? Na verdade, ela não é bem uma finalidade. Ela é muito mais uma motivação do que uma finalidade, certo? Então, quando nós perguntamos aqui para o torturador, ei, por qual motivo você torturou a vítima? Na última, ele vai responder que eu torturei por discriminação ou preconceito ou racial ou religioso. Lembrando que qualquer outra forma de discriminação ou preconceito que não seja uma dessas duas não está abarcada pela nossa lei de tortura, certo? Não está abarcado, por exemplo, capacitismo, homofobia, transfobia, etarismo, qualquer outra forma de preconceito ou discriminação. Tem que ser especificamente raça e religião apenas, certo? Então, por exemplo, eu vou torturar uma pessoa porque ela é, da Umbanda, certo? Numa situação, num contexto de preconceito religioso, tá? E aí você constrange aquela pessoa mediante uma violência, ocasionando ali um sofrimento físico nela, por exemplo, por conta dela pertencer, dela professar aquela determinada religião. Tranquilos? Aí nós vamos ter essa modalidade de tortura. Finda essa última modalidade, nós fechamos o que a doutrina chama de tortura constrangimento. Então, o que você percebe aqui? Que a tortura constrangimento ela é um gênero. E dentro do gênero constrangimento, nós temos quantas espécies? 3, tá? A confissão, a crime e a preconceito. Tranquilo, senhores? Até aqui. Dúvidas? Não? Vambora. Qual é a próxima? Tortura, castigo. E aí? Como é que a tortura castigo acontece, senhores? Lembrando que a tortura castigo, para fins de prova de concurso público, sobretudo quando a gente fala de carreira policial, é uma das principais de provas, senhores. Então a gente tem que estar com esse conceito muito bem definido na nossa cabeça para a gente não errar a questão, tá? Primeiro ponto, da mesma forma como a gente já analisou o tópico anterior, nós vamos para a conduta. E quando eu falo da conduta, eu estou perguntando do verbo. E aí, senhores? Diferentemente da tortura constrangimento, que o verbo é constranger, na tortura castigo, o verbo é
submeter. Só que agora eu posso submeter alguém, sendo este alguém qualquer pessoa? E aí? Por que não? E aí? Por que não? Bora, vocês estão quase dormindo. É a chuva? É a chuva? Tá dando sono? É? Por que não, senhores? Porque diferente da primeira modalidade, na segunda, eu vou exigir uma relação de guarda, poder ou autoridade entre vítima e torturador. Certo? E sem essa relação de guarda, poder ou autoridade, eu não posso dizer que eu estou diante do crime de tortura castigo. Então não é, por exemplo, eu torturando o Vinícius. Ah, mas aqui tem relação de professor, né? Perdão. Não é o Pantoja torturando o Vinícius que eu vou conseguir evidenciar que é a prática de uma tortura castigo, por exemplo, visto que eles têm aqui uma mera relação de coleguismo, de amizade, certo? Não passa disso. Não há guarda, não há autoridade, não há não sei se tem outra coisa também, né? Porque tu deu um sorriso aí meio estranho, mas vamos deixar, né? Mas, brincadeiras à parte, não há essa relação de guarda, poder ou autoridade entre vítima e torturador. Tranquilo, senhores? Quando é que eu poderia evidenciar? Aí agora sim, bora utilizar o meu exemplo. Seria eu, por exemplo, torturando o Vinícius ou então o Pantoja. Tá? Por quê? Porque essa relação de professor e aluno, a gente consegue observar uma relação de autoridade entre um e o outro. Tá? Outras também comuns de cair em prova, a relação de guarda que nós temos entre policiais e presos, ou policiais e detidos, tá? Numa ocorrência policial, por exemplo, numa abordagem que seja, tá? Relação de pais e filhos menores, também é um ponto interessante para a tua prova, um pai ou uma mãe que tortura o seu determinado filho, tá? A relação dos filhos maiores com os seus pais idosos ou enfermos, também há essa relação aí de guarda em relação a eles, de cuidado, de vigilância, enfim, tá? E mais um exemplo. O idoso e o cuidador. Tá? Um exemplo bastante importante também. Ou então a babá e a criança assistida, certo? A criança que está sendo cuidada por ela. Tá? São exemplos comuns da gente ver em prova. Tá? Toda vez que você evidenciar essa relação de guarda, poder e autoridade entre vítima e torturador, você cumpre o requisito básico para que nós estejamos diante da tortura castigo. Só que esse requisito não é único. Nós precisamos dos outros. E quais são os outros? Eu também vou precisar de violência ou grave ameaça, desde que isso ocasione na vítima um intenso sofrimento físico ou mental. E aí o que a gente nota, senhores? Que esse sofrimento, ele não é o mesmo desse aqui. Qual é a diferença? A intensidade. Lá eu vou exigir a intensidade do sofrimento. Aqui eu não exijo. Paranis, o que é intensidade? Não te preocupa com isso. Não vão te perguntar na tua prova ou não vão te apresentar um determinado exemplo para você valorar o que é intensidade. Até porque intensidade é um elemento subjetivo, é um elemento normativo do tipo que vai ser valorado pelo juiz no caso concreto, não pela gente numa prova de concurso. Então eles já devem trazer essa expressão intenso sofrimento para que eu possa dizer se é tortura castigo, ou então se eles retirarem o intenso, eu não posso marcar que é tortura castigo. É isso o raciocínio que você vai levar para a tua prova, beleza? Então só para a gente revisar e fixar esse conhecimento na cabeça de vocês. Vamos lá. Esse sofrimento aqui, senhores, ele pode ser intenso? Pode aparecer um intenso aqui na tua prova? Com a finalidade de obter uma confissão, por exemplo? Pode ou não pode? Pode. Mas é uma obrigatoriedade aqui, senhores? Não, não é uma obrigatoriedade. Pode aparecer ou não, tá? Muito mais comum de não aparecer, certo? Mas não tem óbice nenhuma se aparecer. Agora aqui, senhores, o intenso ele pode aparecer? Não, ele não pode, ele deve. Tanto que se eu retirar essa expressão, eu não posso marcar que isso é tortura. Pelo simples fato do sofrimento não ter sido intenso. Eu não posso marcar que isso é tortura. Pode ser qualquer outra coisa, menos tortura. Tranquilos? E bem como a primeira modalidade, na segunda nós também vamos exigir o dolo específico. Ou especial fim de agir. Aí agora eu vou te apresentar as duas subespécies da tortura castigo que nós temos aí para a nossa prova. A primeira delas, tortura punitiva e tortura intimidatória. Olha lá, torturei para aplicar um castigo pessoal, torturei para aplicar uma medida de caráter preventivo. Lembra disso? Resumindo, para ficar mais fácil de vocês enxergarem isso. Olha lá,
Torturei porque fez, torturei para castigar algo, tá? Porque aprontou, porque fez uma arte ou coisa do tipo, tá? Torturei porque alguém fez algo. Torturei para não fazer, para intimidar aquela pessoa, ela não tomar uma atitude que eu não quero, certo? E aí, antes dela praticar o ato, eu vou lá e torturo e falo, olha, não faça isso, certo? Intimidando aquela pessoa. Tranquilos? Essas são as duas subespécies da tortura-castigo que nós temos aí no texto da nossa lei, tá? Muito mais comum de aparecer só tortura-castigo na prova, tá, senhores? E aí, quando aparece tortura-castigo, normalmente ele está se referindo a todas as modalidades, tá? Mas, pelo menos nas três últimas questões aí que eu vi em relação a isso, ele trouxe essa nomenclatura aqui, principalmente a primeira, tá? Essa aqui pouco aparece em prova, mas a primeira aparece muito. Aí ele pode trazer ou tortura punitiva ou tortura vingativa, certo? Ou vindicante, tá? Também é outra nomenclatura que nós temos aí. A vindicante tem a ver com vingança e tal. Enfim. Tranquilo, senhores? Da tortura castigo, dúvidas? Não? Então bora lá. Qual é a próxima? Tortura preso. Quem é que vai ser torturado, senhores? Quem? Só o preso? Quem mais? Então vamos lá, bora organizar aqui o nosso crime de tortura preso. Conduta. Qual é o verbo? Submeter, novamente. Bem como a tortura castigo, tá? Aí agora eu vou submeter quem? O preso, né? Mas é só o preso? Não. É o preso e aquele que está sujeito a uma medida de segurança. Certo? E essa submissão, ela vai ocasionar nessa pessoa um sofrimento físico ou mental. De que forma, Paranhos? Através da prática de um ato totalmente ilegal. Tranquilo, senhores? E aí nós poderíamos citar aqui vários exemplos, mas talvez um dos principais aí de prova, mais comum de aparecer em prova, seria a privação de alimentos. Por exemplo, dentro do estabelecimento carcerário, utilizado aí, sei lá, como punição contra alguém, certo? E aí, você privando aquela pessoa de alimentos, você está submetendo uma pessoa presa a um ato totalmente ilegal, porque não tem previsão legal para privação de alimentos no nosso ordenamento jurídico para pessoas que estão privadas de liberdade. E, obviamente, vai chegar um determinado momento que se eu privar esse cara aí num tempo aí considerável, isso vai ocasionar um sofrimento tanto físico como mental nele, certo? E aí, senhores, nós fechamos a nossa terceira modalidade de tortura aqui, antes da gente fazer um comentário relevante e partir para as próximas, tá? Mas antes da gente continuar, eu quero que vocês notem o seguinte, inclusive interessante para o entendimento, principalmente da última modalidade. Se tu prestares bem atenção, das três modalidades de tortura que nós temos no quadro, a constrangimento, a castigo e a preso, você vai perceber que a nossa tortura preso, falta a ela dois elementos que estão presentes nas duas modalidades anteriores, certo? E que são fundamentais para que a gente entenda como ela acontece. Como, por exemplo, as duas primeiras modalidades eu vou exigir a presença de violência ou grave ameaça, na terceira não. Então aqui nós estamos diante de uma modalidade de tortura que você não pratica com violência ou com grave ameaça. Pode ter violência ou grave ameaça? Pode, mas não é exigido, não é uma obrigatoriedade. Como a própria privação de alimentos. Para você privar alguém de alimentos, você não precisa bater em ninguém, nem ameaçar ninguém. Basta que você não entregue a comida para ele dentro do estabelecimento carcerário. Certo? E aí, senhores, o outro ponto que nós temos aqui, que está ausente na terceira e presente nas duas primeiras, é o dolo específico. Tanto é que essa modalidade de tortura ela é chamada de tortura, pela doutrina. Por quê? Porque aqui eu preciso de finalidades. Aqui também. Já aqui, não.
Aqui, senhores, olha a nomenclatura que a doutrina utiliza. Tortura pela tortura. Você pode chegar para o torturador e perguntar para ele, você torturou a vítima por quê? E ele responder, inclusive, torturei porque eu quis. Não tem uma finalidade específica, não é exigido pela nossa norma. Pode ter? Pode, mas não é uma obrigatoriedade. Tá? Então, esses dois pontos eles são relevantes para que a gente possa entender a tortura preso, também chamado de tortura pela tortura. Independentemente das diferenças, né, nós temos dois pontos aí que são bastante relevantes para a tua prova também, que são em comum para as três modalidades que estão no quadro. E que pontos são estes? Primeiro, a pena. A pena das três modalidades é igual. Qual é a pena, senhores? Reclusão de 2 a 8 anos. Tem multa? Por que não? Porque não existe pena de multa na lei de tortura. Perfeito. Além disso, todas essas condutas que nós analisamos aqui agora, todas elas são classificadas como condutas comissivas. São aquelas que são praticadas através de uma ação, de um fazer do agente. De um fazer aquilo que a lei proíbe, por exemplo. Certo? E aí, senhores? Te apresento aí as... Eu não vou dizer três principais, porque nós temos outras que são importantes também. Tá? Mas são as três primeiras modalidades que inauguram a nossa legislação de tortura, certo? Com todos os seus pontos, tomem cuidado com os detalhes da conduta, com os dolos específicos também, tá? Tomem cuidado com pontos que estão presentes em uma modalidade e ausente em outras, como, por exemplo, o intenso daqui para cá, ou então a violência ou grave ameaça que estão presentes nas duas primeiras e ausente na terceira, que tu não vai ter problema com isso aí na tua prova, certo? É um trabalho de memorização, tá? Memorização e fazer questões, porque não adianta só você memorizar a literalidade do texto e não saber como é que o teu examinador cobra isso em prova, certo? Até então a gente não sabe quem é que vai ser a tua banca, mas existe uma grande expectativa para que dos dois editais a banca seja quem? A CETAP, né? Inclusive, o último concurso da CEAP foi a CETAP que fez aí o da Guarda Municipal de Belém. Eu não lembro qual foi a última, foi a CETAP também? 2012, não é isso? É um concurso aí já bem antigo. Então, a grande expectativa é que seja a CETAP, tá? E a CETAP, ela tem aquela característica que muitos dos senhores sabem, de fazer aquele famoso Ctrl+C da legislação, Ctrl+V na prova, ele vai e muda só uma palavrinha lá, torna incorreto o item, mas questões em tese bem literais. Então você precisa saber como está previsto na literalidade do texto, tá? Para você acertar aí essas questões. Certo? Parânios, tu me falou que essas três primeiras condutas, elas são classificadas como condutas comissivas, ou seja, são praticadas através de uma ação, de um fazer do agente. Ah, perfeito. Mas existe a possibilidade de eu responder por tortura, tendo feito nada? Sim. Que é a nossa chamada tortura omissão. Certo? Só que qualquer pessoa pode responder criminalmente por tortura omissão, senhores? Não. A nossa legislação fala que somente poderá responder aqueles que possuem o dever legal de agir ou para evitar um crime de tortura ou para apurar um crime de tortura. Evitar antes que aconteça e apurar, obviamente, já depois que aconteceu. Certo? E quando essas pessoas que possuem esse dever legal não tomam essas atitudes, eles podem responder criminalmente pela chamada tortura omissão. Lembrando que, quando eu falo de alguém que possui o dever legal, como é que o Long chama esse cara aqui? Garantidores. Garantidores do que, senhores? Da não ocorrência do resultado. Certo? São aquelas pessoas que a lei incumbe a eles a obrigação de agir para evitar aquela prática criminosa, ou então, no nosso caso aqui também, para apurar um crime que já aconteceu. Exemplos clássicos de prova de pessoas que têm essa atribuição imposta pela lei de garantir a evitação de crimes de tortura, por exemplo. Um guarda municipal ou então um policial penal, certo? Imaginem que a inteligência da polícia penal descobre que numa cela ali comandada por uma facção criminosa, um dos elementos da cela vai ser torturado à madrugada até a morte, tá? Foi condenado pelo Tribunal do Crime, certo? E aí, tendo em mente aí que esse acontecimento, ele
tem essa possibilidade de ocorrer, o que os policiais eles têm que fazer? Olha lá, não é o que eles podem fazer, o que eles devem fazer. Eles devem se dirigir até o local e evitar com que o crime de tortura aconteça. Porque se eles tomam ciência ou sabem que o crime está acontecendo e fazem absolutamente nada sobre isso, eles podem responder criminalmente por tortura ou omissão. Certo? Só que a tortura ou omissão, senhores, diferentemente das demais modalidades, ela tem uma pena bem branda, inclusive, pode soar com estranheza aí para muitos. Não é a mesma pena do torturador, tá? Ele terá uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Perdão, senhores. Acabei de falar que não tinha multa, né? De uma forma. Pena de detenção de 1 a 4 anos, tá? Não existe pena de multa na lei de tortura. E aí, senhores, o que a gente nota? Que é, de fato, aí a pena mais branda que nós temos na nossa legislação. Inclusive, a única modalidade de tortura que eu não consigo iniciar o regime, o início do cumprimento de pena no fechado, porque é detenção. Os senhores sabem que fechado só tem onde, senhores? Na reclusão, certo? E também é a única modalidade de tortura que excetua isso aqui, olha. É a única modalidade de tortura que não é equiparada à hedionda. Certo? Então a tortura à omissão ela é muito rica de informações, a gente tem que tomar cuidado, tá? Primeiro ponto, garantidor. Segundo ponto, a pena. Terceiro ponto, não iniciando fechado. E o quarto ponto é a única modalidade que não é equiparada à hedionda, tá? Então tomem cuidado, porque quando ela cai em prova, normalmente ela rouba a questão dos candidatos aí, certo? Normalmente são questões que tendem a ser um pouquinho mais complexas quando a gente fala de lei de tortura, tá? De maneira geral, tortura é bem fácil. Mas quando vem com tortura ou omissão, normalmente as pessoas acabam aí caindo em pegadinhas. Vou só te dar um exemplo. Teve uma questão aí, senhores, da Polícia Federal, eu acho que foi 2018, que ela contava a história de 5 guardas municipais que foram desacatados por 2 menores, certo? Aí eles iniciaram uma breve perseguição, um dos menores fugiu e o outro ficou. Aí os 5 guardas municipais agarraram ele e levaram ele, eu acho que para a sede da prefeitura, salvo engano, certo? Para a sede da guarda, tá? Chegando lá, o local é relevante, poderia ter sido ali naquele mesmo local, enfim. Chegando lá, senhores, 2 guardas municipais começaram a praticar atos de tortura contra aquele menor, dando choque elétrico. Ele conta lá a história triste do menor lá que aconteceu com ele, tá? E 3 dos guardas municipais, ele deixa bem claro assim, ele fala, e 3 deles deram cobertura. E aí o que a gente poderia imaginar, né? Eu tenho 2 guardas municipais espancando o moleque aqui, e 3 parados numa porta, desse jeito aqui, olha. Olhando. Dando cobertura. Dar cobertura, não é isso? Sim ou não? Só que eles estão vendo o crime de tortura acontecer. Estão fazendo alguma coisa, senhores? Aí, o que falava assertiva? Nesse caso, todos eles incorrerão nas mesmas penas. Ou seja, todos eles terão a mesma pena em abstrato. Todos eles praticaram o mesmo crime. Aí o que o pessoal ia pensar? O mesmo crime? Não, pô. Não é o mesmo crime. Eu consigo ver tortura aqui, tá? Tortura castigo, por exemplo, ou tortura confissão, tá? Mas tortura. E lá nos guardas municipais que estão dando cobertura, eu vejo tortura omissão, porque eles estão parados lá e não estão fazendo nada. Aí o cara foi lá, marcou que o gabarito estava errado, porque não seria as mesmas penas, porque pro torturador é 2 a 8, pro omisso é 1 a 4, e aí ele marcou a questão como errado. Desconfio que foi o que aconteceu. Uma galera errou essa questão, senhores. Mas muita gente. Porque o gabarito estava correto. Parênteses, agora eu não entendi mais nada. Se os caras estavam parados aqui, sem fazer nada, vendo o crime de tortura acontecer, por que eles vão responder pelas mesmas penas do torturador e não pela tortura omissão? Porque dar cobertura não é fazer nada, senhores. Tu concorda comigo? Dar cobertura é você participar do crime de tortura que está acontecendo, auxiliando a prática daquela conduta. Logo, se eles são partícipes da tortura, todos eles vão incidir na mesma pena do torturador, reclusão de 2 a 8 anos. Então não era tortura omissão. Então, para você marcar tortura omissão na tua prova, tu tem que olhar para o garantidor e ver ele fazendo absolutamente nada. Ele não tem qualquer tipo de envolvimento com a conduta. Ele sabe que ela está acontecendo, mas ele não toma qualquer tipo de atitude, nem para contribuir e nem para impedir. Conseguiram entender isso aí, senhores? Ficou claro? Perfeito.
Próximo tópico. Qualificadoras. Quais são as circunstâncias que podem qualificar os nossos crimes de tortura? Lesão corporal, sim ou não? Qual delas? Grave ou gravíssima, perfeito. Ou a morte. E como eu estou qualificando, eu vou mudar toda a pena em abstrato do crime. Em que na lesão corporal a pena passa a ser reclusão de 4 a 10 anos. E na morte, reclusão de 8 a 16. 4 a 10, 8 a 16. Certo? Majorantes. Até quanto eu posso majorar a pena na lei de tortura, senhores? Os senhores lembram? De 1/6 a 1/3. Em quais circunstâncias? Se a tortura for praticada no contexto de um sequestro, eu majoro a pena. Se for praticado contra menor de 18, maior de 60, gestante, e o portador de deficiência, certo? Lembrando que ele não especifica se é física ou se é mental, ele só fala portador de deficiência, certo? Pode ser qualquer uma das duas, tá? E por último, se o crime for praticado por agente público. E quando praticado por agente público, e obviamente, se ele for condenado, além da pena privativa de liberdade majorada que ele vai ter que cumprir na cadeia, ele vai sofrer como efeito da condenação a perda do cargo, emprego, função ou mandato eletivo. A gente não vai anotar tudo, tá? Para otimizar o quadro. E a interdição para o exercício de cargo, emprego, função, mandato eletivo. Por quanto tempo? Pelo dobro da pena aplicada. Certo? Lembrando que a perda do cargo e a inabilitação na lei de tortura são considerados efeitos automáticos. O que isso significa? Não precisa de quê? De fundamentação do juiz na sentença. Perfeito. Basta que eu condene o cara, ninguém recorra, transitou em julgado, ele já pode perder o cargo e sofrer inabilitação. Certo? Diferentemente de outras legislações que nós já estudamos aqui, inclusive a lei de abuso de autoridade, não foi? Acho que foi a nossa primeira aula, que eu te apresentei lá a perda do cargo e inabilitação também, certo? Em nenhuma outra legislação esses efeitos são automáticos. Como tu pode lembrar, na lei de abuso eu te falei que lá não são automáticos. Inclusive, esse é um dos pontos mais cobrados em prova de concurso, tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Só tem 2 leis no nosso edital que trazem esses efeitos como automáticos, que é a organização criminosa e a tortura. Certo? Então tomem cuidado porque isso aqui é uma temática quanto mais em prova, tá? Ele sempre cobra isso aqui, certo? Vamos seguindo. Regime de cumprimento de pena. O que a nossa legislação fala? O condenado por ter praticado tortura deve iniciar o cumprimento da sua pena em regime fechado. Em todas as modalidades. Certo ou errado?
Em todas as modalidades. Certo ou errado? Errado. A omissão, ela não pode começar com fechado, senhores. Não pode ter fechado para detenção. Só pode ter fechado para reclusão. Então, nós temos uma exceção a essa regra aqui, tá? Ele deve iniciar no regime fechado, salvo a tortura, omissão, que vai iniciar no aberto, no semiaberto. Certo? Lembrando que existe a possibilidade do Brasil se tornar competente para processar e julgar um crime de tortura que não aconteceu aqui. Essa aplicação de uma lei penal brasileira num crime que não aconteceu no território nacional é chamado de extraterritorialidade, como o Long explica para vocês aqui em penal também, certo? E aí, senhores, nós temos na lei de tortura uma espécie, ou melhor, duas espécies de extraterritorialidade, em que, se um crime de tortura acontece fora do Brasil, existe a possibilidade do Brasil se tornar competente para processar e julgar aquela matéria. Obviamente que não é qualquer crime de tortura que vai acontecer fora que o Brasil vai ser competente. Não. Eu devo ter que ter o cumprimento de dois requisitos que nós vamos anotar no quadro aqui agora. Tá? Requisitos estes que são alternativos. Eu não preciso dos dois. Eu posso ter ou um ou outro. Tá? Mas eu não preciso dos dois obrigatoriamente. Aí vai dizer assim pra gente, olha, que eu posso aplicar a lei criminal brasileira nos crimes de tortura que aconteceram fora do país quando a vítima ou brasileira ou o agente torturador, o autor do fato, após a prática da conduta, for encontrado em um local sob jurisdição brasileira. Por exemplo, um cara que tortura qualquer pessoa que seja, tá? Não precisa ser da nacionalidade brasileira, porque é a segunda modalidade, tá? Nacionalidade brasileira só é exigida aqui, olha, para a vítima. Aqui, ninguém precisa ser brasileiro, nem o torturador, nem a vítima, certo? Então imagine um estrangeiro que tortura uma pessoa que também é do estrangeiro lá em qualquer outro local, menos no Brasil, certo? Ele tortura lá no país dele e ele resolve fugir por algum motivo para a embaixada do Brasil naquele país. Quando ele entrar na embaixada do Brasil, que é ali uma parte do território nacional, o Brasil passa a ser competente para prender aquela pessoa e responsabilizar ele criminalmente por conta daquela conduta. Tranquilos? Então a regra da extraterritorialidade que nós temos na nossa legislação está lá no artigo 2º da nossa norma. Tá? Não, a legislação não especifica. Tanto nato como naturalizado. Não tem essa relação. Até porque se ele quisesse restringir, ele ia colocar lá, vítima brasileiro, nato. Como ele não colocou nada, a gente subentende que pode ser os dois. Beleza? E aí, senhores? Alguma dúvida a respeito de tortura? Tortura é bem tranquilo, né? Eu acho que ninguém que está aqui nessa sala nunca viu tortura na vida. Acho que todo mundo já estudou tortura pelo menos uma vez, tá? Então, o que a gente fez hoje, como eu te falei no início da aula, foi fazer uma revisão desse conteúdo, batendo principalmente nos pontos em que normalmente arranhem na hora de fazer as questões, tá? Aí agora a gente vai lá pro teu material, tu vai fazer as 10 questões, aí a gente vai corrigir na sequência, pra gente ver como essa temática já foi cobrada em prova, beleza? Fico na guarda de vocês, bora lá.
Indo agora? Tá? Pode riscar? Pode. Primeira questão. Calma. Nos termos da lei, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão, correto? Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, correto também? Ou em razão de discriminação racial ou religiosa. Então, todos os três incisos são basicamente as três alíneas lá do inciso 1º do artigo 1º que traz as finalidades da tortura constrangimento. Tortura confissão, tortura crime e a tortura preconceito. Tá? Então, nosso gabarito aí, como todos os itens estão corretos. Letra A. Assinale a alternativa correta. 2. E aí, gabarito? Alguém marcou letra A? B, C ou E? Que queira comentar? Marcou A? A perda do cargo, mandato ou função na hipótese de crime de abuso de autoridade é efeito automático. Abuso de autoridade não. Olha lá, automático é só tortura e organização criminosa. Abuso de autoridade não é automático. A perda do cargo é inabilitação. Beleza? Hã? Não tem isso. Nosso gabarito, então, letra D, senhores. A condenação por delito previsto na lei de tortura acarreta como efeito extrapenal automático da sentença a perda do cargo, função, emprego e interdição pelo dobro do prazo da pena. Segunda questão, letra D. Na segunda, dúvidas? Não? Nada? Nenhum comentário? Não? Perfeito. 3. Policiais militares empenhados em obterem confissão de um traficante acerca do paradeiro de droga que mantinha consigo para revenda, interrogam ininterruptamente um cidadão por 18 horas seguidas sem qualquer agressão física, em uma sala escura e fechada dentro de um batalhão militar. Esse fato configura, olha lá, não é porque não há violência que não há tortura, porque nós podemos ter o que nós chamamos de tortura psicológica, que é aquela que ocasiona um sofrimento mental. E aí a nossa questão, ela deixa isso, ele sugerir que você interrogar uma pessoa ininterruptamente por 18 horas seguidas vai ocasionar um sofrimento mental nela, ocasionando crime de tortura. Então, nosso gabarito correto, letra A. Está configurado o crime de tortura por representar constrangimento com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Concordo contigo que essa questão aqui ela não está com uma redação muito boa, porque no comando da questão ele fala que não teve violência. Aí na letra A, que é a alternativa, ele coloca lá violência ou grave ameaça. Mas o que eu imagino que ele fez? Ele só copiou e colou a literalidade do texto e botou aqui. Certo? Bem questão de examinador preguiçoso. Tá? Gabarito aí não é uma das melhores questões, mas letra A. Guarda Municipal de Aparecida, no Goiás. B. Crime de abuso de autoridade. Abuso não. Não tem essa conduta na lei de abuso. De você ouvir. Hã? Ah, você quase marcou essa? Ah, beleza. Mas marcou a letra A. Fechou. Diga lá. D de dado. Ato ilícito não penal, pois estabelece as condutas expressivas do crime de tortura, o legislador deixou de criminalizar o que se denomina de tortura psicológica. Não, ele não deixou de criminalizar. Tá aqui, olha. Grave ameaça, sofrimento mental. Inclusive em todas as modalidades, olha, grave ameaça, sofrimento mental e o sofrimento mental aqui. Então, a tortura psicológica, ela existe na lei e não deixou de criminalizar. Beleza? Mais alguma? Não? Bom. 4. A condenação por crime de tortura acarreta a perda do cargo, função ou emprego e a interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Perfeito. Gabarito letra B. Lembrando que a contagem da interdição ela sempre vai ser feita subsequente ao cumprimento da pena, depois do cumprimento da pena, certo? Então, depois que ele cumpre a sua pena na totalidade, eu vou começar a contar o prazo da interdição. Então, se ele é condenado por 10 anos, ele vai cumprir a pena dele de 10 anos e depois eu vou começar a contar os 20 anos da inabilitação. Beleza? 5. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando de sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, configura crime de tortura, delito esse equiparado a hediondo. Certo ou errado? O que está errado? Quem marcou que está errado, marcou que está errado por quê? No trecho hediondo?
Não, mas de fato, se você prestar bem atenção, ele é um crime equiparado a hediondo. Eu concordo contigo que estaria incorreto se ele tivesse colocado só hediondo. Se ele colocar só hediondo, aí beleza, tá errado. Porque tortura não é hediondo. Agora ele colocou equiparado a hediondo aí, beleza? Então ele acertou aí nesse ponto. O primeiro item tá correto. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, configura crime de tortura. Delito esse que admite progressão de regime de cumprimento de pena. Certo ou errado? E o que está errado? E aí? Admite progressão de regime, sim. Não, tá errado. Mas não é por causa disso. Perfeito, tá? Olha lá no sofrimento, cadê o intenso? Não tem. Quando ele retirou o sofrimento, o intenso, perdão, eu posso marcar isso como correto? Não posso, então o item 2 está errado. Aí olha só, se ele não coloca essa parte da progressão de regime aqui na parte final, uma galera ia errar a questão. Porque não tinha verificado que ele tinha omitido o intenso. Aí o cara marcou errado por entender que não haveria progressão de regime para tortura. Ou seja, ele errou, mas acabou acertando. Né? Só que, na verdade, a progressão de regime ela é sim aplicada a qualquer crime, senhores. Ah? Tu viu pelo intenso e... Ou tu errou a questão? Errou? Ah, tá. Mas entendeu? Perfeito. Tranquilos aí, senhores? Tem que ter isso aqui, olha. Quando eu falo de tortura castigo, tem que ter a intensidade. Se não tiver, eu não posso marcar como correto. Beleza? 3. Nos crimes de tortura incide causa de aumento de pena quando o crime é cometido por agente público. Existe essa causa de aumento de pena, senhores? Sim ou não? Existe, tá correto, item 3. 4. Aquele que se omite em face das condutas tipificadas como tortura quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incide nas mesmas penas a ele cominadas. Não. Incide na pena de detenção de 1 a 4 anos. Tá errado, item 4. E o 5, nos crimes de tortura incide exceção ao princípio da territorialidade, que expressamente determinou a aplicação de suas disposições, mesmo quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Gabarito, quinta questão. Letra C de casa. Uma pergunta do online, vamos lá. O José quer saber? Erro da letra B da terceira questão. A gente não falou ainda há pouco? Falamos, né? Isso aqui não é abuso de autoridade. Por representar limitação, exercício de direitos fundamentais, como liberdade. Não, primeiro que não tem restrição à liberdade aqui nesse caso. Segundo que você não vai encontrar na lei de abuso de autoridade nenhuma conduta que se refere a essa submissão aí por 18 horas consecutivas em um interrogatório, sem agressão física. Tranquilos? Então, nosso gabarito letra A. Certo, José? Sexta. A sexta a gente não vai ler. Por quê? A aula é de quê? Tortura, né? Então, gabarito, letra? Letra E. Pronto. Se a aula é tortura, o gabarito não vai ser abuso, né? Não vai fazer isso na tua prova, tá? Pelo amor de Deus. Não vai fazer isso na tua prova. Sétima. Nos crimes de tortura em que a pessoa presa ou sujeita a medida de segurança é submetida a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, não é exigido para sua concretização especial fim de agir por parte do agente. Não é exigido, senhores? Essa modalidade de tortura não exige especial fim de agir? Sim ou não? Que modalidade é essa? Aqui, olha, tortura preso, também chamada de tortura pela tortura. Certo? E na tortura pela tortura, pergunto, eu exijo especial fim de agir? Não, então tá verdadeiro o primeiro item. Já errou aqui. A proteção do direito à vida tem como consequência a proibição da pena de morte em qualquer situação da prática de tortura e da eutanásia. Isso aqui nem é tortura, na verdade, né? Mas, e aí, senhores? Certo ou errado? Por que tá falso?
Só marcou. Pena de morte, senhores. Exatamente, é por isso que está errado, tá? A pena de morte no Brasil, ela é vedada? Ela é vedada. Mas é em caráter absoluto? Não, tem exceção. Quando, senhores? Em caso de guerra declarada. E no Brasil, para quem não sabe, a gente executa a pena de morte por meio de fuzilamento. Beleza? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Verdadeiro ou falso? A condenação por crime de tortura acarretará a perda do cargo, função, emprego e interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena. Certo ou errado? O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Certo ou errado? O oficial da PM que se omite em relação à conduta de praça que lhe é subordinado, não impedindo que este torture preso que esteja sob sua guarda, incorre em pena mais severa daquela que é aplicável ao torturador. Não, pena mais branda. Tá falso, ou seja. E o sétimo está verdadeiro. Caso um agente público responda por crime de tortura, a pena dele pode ser aumentada de 1/6 a 1/3. Gabarito letra A. Oitava questão. E aí, ele pede o gabarito correto, tá? Ah, detalhe, tem que fazer uma correção no comando dessa questão aí, porque a pena da tortura está errada, tá? O examinador colocou 2 a 9 anos, certo? Olha no quadro, é 2 a 9, senhores? Não, 2 a 8. Então corrija aí o comando da questão. Se o cara que está te examinando não sabe, né? Como é que o cara comete um erro desse, mano? Não, vamos acreditar que foi a digitação. Mentira, não tem como ser, porque ele botou 9 entre parênteses, né? Escreveu 9. Não foi a digitação, né? Gabarito letra? Se o agente público for condenado por tortura, lhe acarreta a perda do cargo, função, emprego e interdição para exercício pelo dobro do prazo da pena. Perfeito. Oitava questão, letra A. Nona. Na nona, ele quer o gabarito incorreto. O que está errado aí, senhores? Letra D. Aumenta-se a pena de 1 a 2/6. Não 2/6 a 2/3. E a 10ª questão. O crime de tortura terá a pena aumentada quando? Quando for cometido por agente público. Gabarito letra C na 10ª questão. Errou só aquela. Só a 7ª. E aí, senhores? De tortura, tudo tranquilo? Perfeito? Forte abraço e até a próxima. É sábado, né? Pessoal da guarda, até sábado.